Convite à reflexão número 14 dos Espíritos. Irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe, nos oriente, assim como a espiritualidade amiga, nos ligando aos nossos mentores individuais, para que bem aproveitemos essas reflexões das obras da doutrina espírita que estão a alimentar o espírito imortal que nós somos. E para o convite dessa noite de reflexão, desse dia, independente de quem está ouvindo, o convite à reflexão se chama Dos Espíritos. E onde vamos encontrar nas obras de Kardec? Ele inicia pelo seu primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e no livro 2, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. E Kardec, como bom professor, já fez a pergunta que desejava esclarecimento. Que definição podemos dar aos espíritos? São os seres inteligentes da criação. E quem os criou? Ora, são obras do Criador. Portanto, se são obras do Criador, daquela inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, somos seus filhos. Jamais podemos esquecer. Então, somos espíritos, agora já encarnados nesta terra, ou vamos ser? Pois é. Vamos primeiro pensar como fomos criados. Fomos criados todos por Deus, e Deus é soberanamente bom e justo, um dos seus atributos que está na questão número 13 do Livro dos Espíritos. Ora, se assim o Pai é de amor e bondade, nós vemos entre nós espíritos que nós podemos julgar que têm o desejo do mal, que praticam a maldade, que difundem mal notícias, fake news, etc., promovem maledicência, discórdia, mas também vemos espíritos que gostam muito de ajudar a humanidade, o próprio Kardec, que dava aulas gratuitas na sua casa, homem de ciência, que se dispôs a fazer essa obra com a espiritualidade amiga para esclarecer o espírito imortal que nós somos. E homens de ciência, como Albert Sabin, que quando descobriu a vacina da poliomielite, ele não patenteou, ele renunciou ao dinheiro para que todas as crianças da humanidade pudessem ser beneficiadas. Então, será que Deus criou alguns bons e outros maus? Não. Deus criou todos iguais. Como? Na questão 115 do Livro dos Espíritos e 115A, ele os criou simples ignorantes, no sentido de não saber, não ter o conhecimento, não sentir, não saber ainda a verdade, ainda não vivenciou, não passou pelas experiências, mas também nos criou iguais em aptidão para o bem e para o mal. Agora, para que nós possamos progredir, porque Deus também, assim como as ciências vão descobrindo as leis que Deus criou, a lei da gravidade, antes se achava que a Terra era o centro do universo, depois descobriu-se que a Terra gira em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra. Então, por isso que Kardec fala, o que a ciência séria de homens de bem for confirmando, vai sendo aceita e atualizada os seus ensinos, aquilo que ele veio nos trazendo. Mas
O que é importante também, que não há só as ciências que regulam, por exemplo, vão descobrindo como funciona o nosso corpo físico, essa maravilhosa obra do Criador, esse instrumento do espírito imortal que nós somos para viver nesse planeta Terra. Mas ele também criou leis para que nós possamos bem conviver, que nós entremos em contato com ele pela lei da adoração, pela lei do trabalho, mas que nós também possamos nos ter contato com os outros pela lei de sociedade, lei de liberdade, pela lei de reprodução, de conservação e a lei que nos une a todos, a lei de justiça, amor e caridade. Ainda nós vamos desenvolvendo pela lei do progresso a nossa inteligência, que é uma das importantes leis, a lei do progresso. E todos nós, como é uma lei natural, uma lei divina, como todas essas, nós vamos caminhar pela lei do progresso. E esse progresso, como que ele se dá? Então, uma dessas leis que o Pai criou, que está dentro de nós, na verdade, onde estão essas leis morais? Na nossa consciência. Então, o que é bem viver? É viver de acordo com essas leis. Então, nós somos dotados de liberdade. O que significa isso? Do exercício do livre-arbítrio, da nossa livre vontade. Aí que está a grande chave. E a liberdade com responsabilidade. Aí, será que existe, como nós estamos vendo, Kardec, ele vai conversando com os espíritos, no capítulo que vai falar sobre a progressão dos espíritos, ele vai verificar que os espíritos estão divididos em 3 grandes grupos. Na primeira classe, os espíritos puros, na segunda classe, os bons espíritos e na terceira classe, os imperfeitos. Então, vamos começar lá pela terceira, vamos começar do fim pelo começo. Os imperfeitos, quem somos? Será que somos nós? Vamos ver. São aqueles que dão mais importância às coisas materiais do que às espirituais. Aliás, às vezes nem pensam nas espirituais. Se nós estamos na Terra, precisamos comer, beber, vestir, somos bombardeados com, às vezes, propagandas que precisamos ter, nos transformando num ter humano, esquecendo do ser humano e do ser espiritual que nós somos. E nesse mergulho nessas coisas materiais, nós vamos dando mais valor às coisas materiais do que às espirituais. Então, os seres imperfeitos, só preocupados, achando que a existência é esta única, materialista, porque nós temos um corpo físico, necessitamos sim comer, beber, vestir, mas Jesus nos diz no capítulo Buscai e achareis 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele nos fala, olhai as aves do céu, que elas também precisam comer, beber, construir seus ninhos, criar seus filhotes. Mas ele fala para nós não nos preocuparmos em tesourarmos tesouros na terra, que vai ser enferrujado, a traça vai comer e pode até ser roubado, mas sim no céu, dentro dos nossos corações, os que realmente nós vamos levar quando daqui nós regressarmos à nossa verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Porque nesse livro 2, dentre os mundos, então qual é o importante? Será que é o mundo esse daqui? Ou é o mundo espírita e dos espíritos? Vamos desenvolvendo, ampliando esse nosso raciocínio. Porque se nós vamos vendo as leis que nos regem, nós temos uma lei, que é a lei de reprodução, mas nós temos uma outra lei, que é de destruição. Nós encarnamos pela lei de reprodução,
para passando por provas e inspirações, sempre errando ou acertando, nós sempre estamos colaborando com o Pai e suas obras. Porque pelo nosso erro, nós temos a possibilidade de ver o que deu errado, pensar sobre isso com auto-amor, auto-perdão, renovar as forças e tentar novamente, como nos fala Joana de Ângeles. E se erramos também, os que nos observam, vamos aprender com os nossos erros. Não pensemos que eles vão nos criticar ou nos humilhar. Não, muitos deles vão dar graças a Deus que fomos nós que erramos, e eles, se forem sábios, prudentes, vão aprender conosco. E vamos sair daqui pela porta da destruição, ou seja, o corpo físico. Então, no desencarne, apenas vamos deixar o corpo físico, porque para essa vivência na Terra, o espírito que nós somos, ele é uma chama, é um clarão, uma centelha, que tem um envoltório espiritual, e esse envoltório está ligado ao corpo físico, por cordões fluídicos. Então, o espírito dá um comando no corpo espiritual, que vai fazer atuar o corpo físico. Então, o corpo físico é uma máquina maravilhosa, é um conjunto de órgãos, que nós comemos alguma coisa e nem sabemos o que é bom, o que não é bom, mas que vai funcionar maravilhosamente. Mas cabe a nós, pelo uso do livre-arbítrio e da nossa vontade, bem cuidar desse corpo material, porque nós temos uma programação reencarnatória. Nós estamos aqui para colaborar com o Pai em sua obra, ou seja, quem é a pessoa mais importante? Aquela que está na nossa frente, mas nós também somos importantes. Então, nós temos tantas potencialidades a desenvolver numa encarnação. Então, nós estamos numa encarnação porque, para nós progredirmos, nós vimos que o Pai nos dá uma missão. Então, nós temos que bem aproveitar. Ora, se nos deparamos com imperfeições, significa o quê? Apenas que nós temos que desenvolver virtudes. Ora, se temos dificuldades, de repente estamos diante de uma dificuldade, precisamos buscar meios saudáveis. Mas o primeiro passo é aceitar, puxa, estou com uma dificuldade, que bênção, essa humildade de se reconhecer, de se aceitar, mas de buscar ajuda, podemos sim, estamos aqui para progredir, estamos aqui para nos melhorar, somos aprendizes da vida e, como diz Dr. Alírio de Cerqueira Filho, psiquiatra espírita, nós temos que nos permitir aprender. Então, se nós aceitamos, diante de uma dificuldade, a doença, a perda do ente querido, a perda financeira, vamos buscar ajuda para nos recompor, seguir em frente, nós vamos conseguir enxergar os auxílios do plano espiritual e das verdadeiras pessoas que nos querem auxiliar. E vamos caminhar a passos um pouco lentos, mais adiante um pouco mais rápidos, mas pensando, como disse Jesus, nós temos que ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Às vezes coisas que estão dando errado, será que não estamos cuidando bem do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa saúde mental, da nossa saúde física? Estamos tendo muitos trabalhos? Temos que nos amar, senão não temos condição de cumprir a nossa programação reencarnatória. Mas se ficarmos na lamentação diante de uma dificuldade, dor, vida, talvez muitos de vocês não lembram daquela Iena Hard, né? Dor, céu, vida. Nós vamos demorar, nós vamos estacionar. Por quê? Ficaremos isolados. Ficar isolado
não desenvolver a humildade, nós vamos ficar marcando o passo. Agora, o espírito nunca volta para trás. Ele sempre progride, porque a lei do progresso, numa hora, vai progredir. E Jesus não teve pressa com seus discípulos. Ele os convidou, ele deu os seus ensinamentos, e ele sabia que cada um, no seu momento, eles iriam seguir em frente e eles iam levar adiante a sua mensagem. Até Paulo de Tarso, que antes era Saulo e punia os cristãos, quando entendeu a mensagem de Jesus, ele foi o seu 14º apóstolo. Então, a lei do progresso, ela é uma lei natural e vamos todos progredir. Tanto podemos ser os espíritos imperfeitos, aqueles mais apegados à matéria, propensão ao mal, com ignorância, com orgulho, que está sofrendo e causando muita dor e sofrimento às muitas pessoas, como aqueles que nada fazem, porque achando, não faço nada, nada acontece. Joana nos diz, aquele que não faz o bem é o grande mal que faz. Mas tem muitos espíritos, então os bons espíritos, como o nosso anjo da guarda, ele está sempre a nos intuir. Então, na nossa vida, tanto temos espíritos encarnados que já estão progredindo. E por que nós estamos juntos numa família? Exatamente porque não conseguimos progredir em moral, em bondade, em amor, em uma só encarnação, e nem só em inteligência. Ora avançamos em inteligência, ora avançamos em moral. Às vezes, uma mulher vem com um filho com uma deficiência, ela estuda até uma certa etapa da vida e de repente, não, eu vou me dedicar a esse meu filho. E de repente ela acaba não só se dedicando a ele, a tantos outros filhos que têm tantas outras de deficiência. E como ela desenvolve o amor. Uma mãe que perde um filho, ou seja, que ele apenas retorna muito tenro ao mundo espiritual. E de repente ela descobre que não pode engravidar, ela adota um filho do coração, ela dá dignidade a um espírito, que é um espírito como era o outro espírito, que ela deu oportunidade de encarnar, de sentir-se amado. Talvez aquele espírito que encarnou e por pouco tempo viveu, ele só precisava sentir o amor e voltar ao plano espiritual. E esse espírito que ela está recebendo, ele apenas não veio pela lei de reprodução. Então, a humanidade precisa largar o seu pensamento. Precisamos ter um nível maior de compreensão e consciência. Que o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Mas somos colocados no ambiente familiar para nos auxiliarmos mutuamente a progredirmos em direção ao Pai, para vivermos felizes, em harmonia, nos ajudarmos em inteligência e moral e levarmos isso para o local de trabalho, para a vizinhança, onde quer que estejamos. E assim, dentro da família, praticarmos exercícios de amor. Porque não é de um dia para o outro que nós amamos, nem a nós, nem ao outro. Nós temos que aprender a ter paciência, a ciência da paz conosco mesmos. A caridade, da benevolência, da indulgência, que é pegar leve com as faltas alheias e do perdão das ofensas, primeiro conosco. Se não nos amarmos a nós, como amaremos ao próximo? E dentre os espíritos puros, nós temos Jesus. Jesus, será que ele passou por provas e expiações? Teve dificuldades de ter paciência? Passou por doenças? E outros zilhões e zilhões aí, com certeza, é uma lei natural
criados sem, todos são simples e ignorantes, com aptidão para o bem e para o mal, não é? Mas ele chegou a um ponto de evolução que ele não precisa mais. Mas nem por isso ele não está, esses espíritos puros não trabalham. Ele participou da elaboração do planeta, veio nos ensinar como bem viver e bem vivendo, bem desencarnamos e iremos para várias moradas do Pai. Então, os mundos primitivos são as primeiras reencarnações da alma. Demos um passo, expiações e provas. Ainda existe o mal. Então, o mal existe para que venham os escândalos, né? Mas que venham os escândalos, mas ai daqueles que venham. Então, quando nós vemos umas catástrofes, umas tragédias que poderiam ser evitadas pelo uso da inteligência, da fraternidade, da solidariedade, do devido uso do dinheiro público, nós vemos que é um aprendizado para todos. Quando há um incêndio em prédios, antigamente havia muito incêndio em prédios, o que acontece? Colocaram as porta-fogo, escadas de incêndio com porta-fogo. Então, infelizmente, às vezes, quando se constrói determinadas coisas, não é pensado. E há a tragédia. E aí depois se evita que muitos acabem desencarnando daquele modo. E também se desenvolve inteligência, como no Japão. Ele tinha tsunami, tem terremotos ainda, mas desenvolveu tecnologia para suportar os tsunamis e terremotos. Diante da tragédia de Hiroshima e Nagasaki, eles se superaram. A Indonésia, um país pobre, sem tecnologia, 270 mil pessoas desencarnaram. Mas tem um filme que se chama O Impossível, que mostra que uma família com 3 crianças pequenas sobreviveu àquilo que seria, como diz o nome do filme, o impossível. Então, nesses desencarnes coletivos, o plano espiritual vai intuindo as pessoas que necessitam desencarnar, porque desencarnes há a todo momento, e eles vão sendo intuídos a ficar num determinado local. Quem necessitar desencarnar, chegou o seu momento do regresso à nossa pátria, vai regressar. Mas quem não chegou o momento não vai. Naquele desencarne, quando houve o acidente, aquele ataque nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, um rapaz simplesmente colocou um sapato novo, sentiu uma dor, parou numa farmácia para comprar um band-aid. Chegou atrasado e ganhou uma nova chance para repensar a sua vida. Então, os desencarnes coletivos, nós temos que lembrar que é uma lei de destruição apenas do corpo físico. Mas nós temos que sentir isso. Então, o espírito tem o corpo espiritual que vai atuar no corpo físico. No momento do desencarne, vêm as equipes espirituais especializadas nos desligamentos desses cordões, vêm médicos, enfermeiros, até entes queridos auxiliar no desencarne, aparar o desencarnante, encaminhá-lo para os hospitais, nas colônias espirituais, às vezes muito perto das crostas, pelas condições que estão os desencarnantes, para depois serem encaminhados para as outras colônias. Sempre vai depender do entendimento do espírito, de que há, depois desta vida, uma outra vida além. Por isso que é a importância da doutrina ser esclarecedora, conscientizadora e consoladora. E nesses momentos, como no tsunami, como nas pandemias, sempre é previsto pelo plano espiritual que fica nos observando os nossos comportamentos
pedindo que oremos e também orando por nós. Mas, se for o momento do desencarne, todos seremos amparados com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, assim como os familiares do que partem. E nesses momentos, o que é importante? A prece. A prece serena, singela, confiante e entregue ao plano espiritual amigo, que vai utilizá-la como um magnetismo, atendendo aquele espírito conforme a sua necessidade e o seu merecimento, que vai partir para as muitas moradas da casa do Pai. Vai se recompor e encontrar aqueles que o antecederam ao regresso à pátria espiritual, e no momento oportuno vai nos visitar. Por isso, ele vai desejar que nós aqui de nossa parte busquemos o auxílio, o esclarecimento, a ajuda espiritual, a ajuda terapêutica para... Vamos chorar, é normal chorar, ter saudade é salutar, mas aquele ente querido que viveu conosco, que compartilhamos alegrias, que era criativo, ele faz parte de nós. Nós somos, ao longo da nossa vivência, uma colcha de retalhos de todas as pessoas que passaram pela nossa vida. Assim como nós não perdemos os nossos conhecimentos e inteligência, não perdemos os nossos afetos. Como diz Divaldo Pereira Franco, perdemos carteira, esquecemos sombrinha, mas quem amamos jamais perdemos. E assim, os desencarnes coletivos, eles também são importantes, porque os nossos irmãos vão voltar à pátria, adquirir novos conhecimentos e voltar para colaborar com os que aqui ficaram. Por isso, o lar, ele é a primeira escola e é a mais importante, porque são espíritos que te ajudam para o bem da própria humanidade. É a primeira célula mais importante da sociedade. E aí, reencarnar, por isso uma geração parte para que outra geração volte com ideias novas, já aceitando crenças mais espiritualistas, mais desenvolvidas na razão, na inteligência, para alavancar o progresso da humanidade. E os imperfeitos, às vezes eles estão já quase um pouquinho maduros, cansados de sofrer, voltando à parte espiritual, mais esclarecidos, quando encarnarem nos lares. Por isso que às vezes os lares não são todo mundo igualzinho, porque quem está um pouco mais avançado vai poder, com muito amor, ajudar aquele que precisa receber novos conhecimentos, novas ideias de fé, tolerância e liberdade. E assim, nós vamos vendo que com o conhecimento da doutrina, os flagelos destruidores, eles só vão deixar aqui o envoltório, mas nós sempre seremos amparados. Então, como disse Kardec, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É o resumo da doutrina, é a lei do progresso e da justiça. Entre nascer e morrer, há também o viver no corpo, ainda que por pouco tempo, mas saibamos aproveitar. E não esqueçamos que aqueles que apenas partiram antes de nós estão sendo acolhidos com o mesmo carinho que o nosso mentor sempre nos acompanha, assim como Jesus está entre nós. E a eles, a nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria, nós nos ligamos sempre pela prece.
A morte não é o fim, porque o espírito é imortal. Agradecemos pela oportunidade da reflexão e que todos nós fiquemos na paz que o Cristo nos ensinou. Que assim seja, graças a Deus.